Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje vamos falar sobre miomas. Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você sempre fica sabendo quando eu lancei um vídeo novo. E me sigam também nas redes sociais, Instagram e TikTok, que eu tô sempre produzindo conteúdo exclusivo por lá. E é mais fácil da gente interagir por mensagem, direct, lá nas outras redes, né? Então vamos lá, mioma é uma doença uterina muito comum, que você com certeza conhece alguém que tem ou já teve miomas. E por ser muito comum, eu acho que é um tema interessante de trazer pra cá, pra fazer um vídeo resumido assim, mas compilando as principais coisas que vocês precisam saber sobre os miomas. Vamos começar falando de anatomia, né? Então isso aqui é um útero, colo do útero, corpo do útero, tubas e ovários. Quando a gente fala de miomas, estamos falando de útero. Então não é nos ovários, é no útero. E, mais ainda, falando sobre as diferentes camadas do útero, né? Que é uma coisa importante quando falamos de miomas, vocês podem ver aqui que tem a camada de dentro do útero, que chama endométrio, que é o que menstrua. Tem a camada muscular do útero e tem a camada de fora do útero, que chama serosa. Guardem essa informação que a gente vai usar mais pra frente. Os miomas são, portanto, tumores benignos do útero. Eles sempre se originam no músculo uterino, então eles são tumores musculares, tanto que o nome completo, na verdade, são leiomiomas uterinos, e leio se refere a músculo. E eles vão aparecer pequenininhos e eles vão começar a crescer e podem causar sintomas ou não, a depender do tamanho deles, porque maiores geralmente causam mais sintomas, a depender da posição e da quantidade. Então, primeira pergunta que muita gente faz: mas por que eu tenho mioma e outra pessoa não tem? O que causa esses miomas? Então a gente não sabe direito. Existe uma certa questão genética, então é comum que famílias tenham várias mulheres que têm miomas, tá? Miomas também são mais comuns nas pessoas de afrodescendência, né? Então pessoas negras têm mais chance de ter miomas, assim, pelos estudos, do que pessoas de outras descendências. E é isso, e eles geralmente acontecem aí a partir de uns 30 anos, 40 anos, não é tão comum em pessoas muito jovens, porque por mais que eles tenham aparecido, geralmente eles não são tão grandes ainda. Existem pessoas que têm um mioma pequenininho que tá lá, que descobriu no ultrassom e que não causa nenhum sintoma e nunca vai causar e não vai crescer e não apareceu outro, enquanto tem pessoas que começam a ter 1, 2, 3 e de repente tem um útero gigantesco cheio de miomas. Então existem doenças que são menos agressivas e doenças que são mais agressivas. O que você pode sentir se você tem um mioma? Então a gente pode dividir os sintomas entre sangramento e dor, e uma coisa que chamamos de efeito de massa, que é referente ao tamanho do mioma e do útero. Para falar sobre sangramento, a gente precisa primeiro falar da posição onde esses miomas podem estar. Se o mioma ele é só na região muscular, ele não está encostando nem aqui nem aqui, ele estica a parte muscular, mas ele está inteiro na parte muscular. A gente chama ele de intramural, é o nome técnico, que pode aparecer no seu ultrassom. Se ele está mais para fora do útero, pegando mais essa região de fora, e daí parece uma orelhinha do Mickey, assim, ó. Tipo, tem uma bolinha aqui meio que para fora do útero, a gente chama de subseroso. E se ele está na região mais para dentro aqui da cavidade endometrial, ele se chama submucoso. E claro que existem miomas que estão em dois lugares, tipo, ele é intramural com um componente submucoso ou intramural com um componente subseroso. Os miomas que estão acometendo a região de dentro do útero, que é o endométrio, que é a região que sangra na menstruação, tendem a ter mais efeitos, assim, sintoma de sangramento aumentado. Esse sangramento aumentado ele pode ser aumentado, a quantidade de sangue aumentado, a quantidade de dias aumentado ou até escapes, ou seja, tipo, fica sangrando o mês todo, às vezes menos, às vezes mais, mas tipo esse sangramento mais irregular, tá? Ao ponto de que às vezes miomas pequenos nessa região causam muito mais sintomas do que um mioma grandão na parte de fora do útero. Os miomas que são intramurais, que são na parte muscular,
eles podem ou não causar alteração do sangramento. Se eles não estão pegando a parte de dentro, se tá pegando a parte de dentro, vai causar alteração do sangramento. Se ele tá pegando só o músculo e ele não é muito grande, pode ser que ele não faça diferença aí no sangramento. Agora, miomas grandes intramurais também podem cursar aí com aumento de sangramento. E os miomas, principalmente os musculares e maiores, também podem causar cólica, podem causar dor no período menstrual. E aquela outra coisa que eu falei de efeito de massa, né? Os miomas que estão aqui na região externa do útero, né, crescendo para fora do útero e não deformando o formato mesmo do útero, eles são chamados de subserosos e eles são os que causam menos sintoma, porque é como se fosse um apêndice, assim, sabe? Não tá alterando a musculatura, não tá alterando a função do útero, que é menstruar, né? Só que se ele for uma bolinha pequena aqui, daí muito provavelmente vai ser um achado de exame. Você vai fazer ultrassom, vai descobrir que tem, mas você não sentia nada e talvez continue sem sentir nada. Mas se for um mioma grandão, subseroso, ou mesmo intramural, né? Quando são miomas muito grandes, além desses outros sintomas que eu falei, de sangramento e talvez dor, você também sinta sintomas de barriga aumentada, como se você estivesse grávida, assim, porque tem pessoas que têm um útero desse tamanho, assim, realmente tipo do tamanho de uma bola de basquete. Daí, esse crescimento muito grande do útero ou do mioma, enfim, né, vai empurrando os outros órgãos, pode causar dor em peso, pode atrapalhar o intestino, enfim, daí pelo tamanho pode ter sintomas que a gente chama de efeito de massa, porque é tipo uma massa que tá, né, uma massa tipo uma bola ali apertando os seus outros órgãos. Então, esses são os sintomas mais comuns de quem tem mioma, ou alteração de sangramento, ou cólica, ou as duas coisas junto, ou às vezes não tem alteração de sangramento, mas tem um mioma subseroso muito grande, por exemplo, que causa esse efeito de massa, ou tudo junto. Quando você tem vários miomas, o seu útero está muito grande, provavelmente você vai ter aumento do sangramento, dor e essa sensação, né, essa palpação de uma massa na barriga, que são os miomas, que é esse útero aumentado de tamanho pelos miomas. Os miomas podem virar câncer? Porque quando a gente fala tumor, sempre vem esse questionamento, né? Um tumor benigno, ele pode virar câncer? Geralmente não, assim, na imensa maioria dos casos, o problema do mioma não é assim, ninguém vai morrer de mioma, entendeu? É só porque em algumas mulheres ele vai ir crescendo e pode causar problemas desses sintomas de má qualidade de vida, enfim, por esse crescimento aumentado. Mas existe, né, tudo é possível na medicina, então existem alguns casos em que alguns miomas podem malignizar para miosarcomas, que são cânceres, daí é outra história, né, mas geralmente você veria alterações no ultrassom que sugerem isso e é muito raro. Esses são os sintomas, mas eu também queria deixar bem claro aqui que é muito comum pessoas que têm pequenos miomas e não sentem nada. E daí, nesse caso, assim, é vida completamente normal, entendeu? Não precisa ficar fazendo ultrassom pra ficar vendo o tamanho desses miomas. Porque, tipo assim, se você não tá sentindo sintoma, provavelmente ele não cresceu muito, né? E não teria indicação de nenhum tratamento se você não tem sintomas, né? Então, se você sente coisas, vai, investiga e tem o mioma, daí você vai buscar algum tratamento. E eu vou citar só algumas possibilidades de tratamento no final do vídeo. Mas se você não sente nada, não precisa se preocupar se você achou um pequeno mioma, entendeu? Porque se você não tá assistindo nada, ele é muito pequeno, provavelmente ele vai ficar quieto lá e não vai te causar problema nenhum. Então nem sempre é um grande problema, assim, entendeu? Você pode ter o seu mioma e ficar quietinha lá com ele e ele não te causar nada a vida inteira, tá? Outra coisa que que o mioma pode atrapalhar, dependendo também do tamanho e da posição, é a gravidez. Então, miomas que mudam muito a cavidade endometrial podem atrapalhar você de engravidar, tá? Então, se você tem infertilidade, tá com dificuldade de engravidar e descobre o mioma, pode ser que seja indicado tipo uma cirurgia desse mioma para que você tente engravidar depois. Pode ser que não, porque como eu disse, se for um mioma pequeno, longe, ele muito provavelmente não tem nada a ver com gravidez. Mas, mesmo existindo a possibilidade de ter essa maior dificuldade em alguns casos, existem mulheres com muitos miomas e que engravidam normalmente sem dificuldade. Então, é uma coisa que pode acontecer e não necessariamente vai acontecer. E agora, para finalizar, falar um pouquinho sobre tratamento. Então, o mioma, quando ele tá
causando quando ele é muito grande e o problema dele é que o útero tá muito grande, daí o tratamento ele fica meio restrito, porque não tem nada que você vai usar de remédio que vai diminuir muito o tamanho de um útero gigante, entendeu? Do tamanho de uma bola. Daí nesses casos acaba sendo necessário cirurgia no caso de miomas muito gigantes, tá? E cirurgia é um dos tratamentos aí, porque você vai lá e tira aquele tumor, tira aquela bola que tava ali e que não era pra estar, né? Mas não é todo mundo que precisa de cirurgia. Quando a pessoa ela tem sintomas de sangramento e de dor, você pode tentar fazer um tratamento clínico antes, né? Através de uso de medicações. Então existem os tratamentos naturais, sem uso de hormônios, que são tanto remédios de farmácia, como existe também na ginecologia natural, tratamento para diminuir o fluxo, né, para ver se reduz até o tamanho dos miomas. Então essa é uma opção. Você pode fazer tratamento clínico, né, de remédio hormonal, que seria o uso dos hormônios para bloquear o seu ciclo menstrual, bloquear o seu sangramento e, portanto, diminuir aí a quantidade de sangramento, a quantidade de dor que você tinha no período menstrual, né? E existem também uns outros tipos de tratamentos mais novos que eu não faço, então eu não sou especialista, mas eu vou citar aqui porque eu sei que existe, que são os tratamentos tipo de radiofrequência, via ultrassom, de embolização, que seria você ir lá, entrar no vaso sanguíneo e bloquear o vaso sanguíneo que está levando sangue para aquele mioma, e daí você pode diminuir o tamanho dele ou pelo menos impedir que ele cresça mais, né? Então existem vários tipos de tratamento e daí isso tem que ser avaliado o que você deseja, se você já teve filho, qual que é o seu sintoma, qual que é o tamanho do mioma, a localização, enfim. Então tem muitas variáveis aí que vão ser analisadas frente a uma paciente com mioma para identificar primeiro se precisa de tratamento, porque às vezes não precisa, e se precisar, qual que é o melhor tipo de tratamento. Então isso é uma coisa que você precisa realmente ver com o médico que te acompanha. Então é isso, miomas é uma doença muito, muito comum, que pode ser bem chata e pode ser um transtorno, assim, que vai ter que levar essa paciente à cirurgia, mas às vezes também pode ser um achado de exame que você fez lá, viu que tem um mioma e isso não muda nada na sua vida. Então, se você tem esses sintomas que eu citei aqui, procure ajuda médica e é geralmente pelo ultrassom transvaginal que é diagnosticado aí esses miomas, que é possível medir, ver a posição para ver qual que é o nível de doença que você tem e planejar um tratamento caso seja necessário. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.